Gente, pro vídeo de hoje eu até fiz um roteiro. Um roteiro assim, eu anotei o que eu queria falar. Porque hoje nós vamos falar de rotina de estudo. Muita gente, e quando eu falo muita gente, é sei lá, 4 pessoas. Desde o início do canal, desde que eu comecei a falar sobre a vida aqui na França, o pessoal me pede pra falar como era a minha rotina de estudos e tal, como que eu estudava, como que as coisas funcionavam e tudo. Tem muitos vídeos falando sobre como o ensino na França funciona, mas não exatamente como que eu estudava, como que era a minha rotina, né, depois da faculdade e tal. Então, pra começar assim, eu vou falar como que funciona o ensino mesmo, como que funcionava na minha École d'Ingénieur, como que a rotina era lá na minha École d'Ingénieur. E depois eu vou falar como eu estudava, né? Como que eu me preparava para as provas, como que eu passei por esses anos. Porque eu acho que tem bastante gente chegando agora, então talvez seja útil esse tipo de informação para vocês. Lembrando que cada pessoa estuda de um jeito, cada método de ensino é adaptável, é melhor adaptado para uma pessoa, para outra e tal, e que essa é a minha maneira de estudar e não vai ser exatamente o que vai funcionar para você. Então, enfim, né, era a minha rotina, a minha maneira de lidar com as coisas aqui, e não quer dizer que isso vai funcionar pra você. E outra coisa, eu estou sem nenhuma maquiagem, porque a minha pele tá irritadíssima nesses últimos meses, e eu não vou nesses últimos meses, nessas últimas semanas, e eu não vou botar maquiagem. Então, assim, lidem com a minha cara, e eu pintei meu cabelo ontem, por isso que ele tá bem vermelho. Então tá, pra começar, como eu falei, vamos falar sobre o ensino na França, né? O ensino na minha École d'Ingénieur. O que acontece? Na minha école era assim, a gente tinha aula todos os dias, de 7 às 18 e pouco. Então variava um pouquinho a hora que terminava, eu não sei exatamente que horas que terminava. E aí a gente tinha aula todos os dias nesse tempo, né? Tinha a pausa do almoço, mas a gente estudava até às 18, 19, sei lá, horas. E aí, na quinta-feira, era o único dia que a gente não tinha aula à tarde. Então, na quinta à tarde, a gente não tinha aula. Então, de segunda a sexta, a gente tinha aula todos os dias, manhã e tarde, menos na quinta à tarde. E eu achava essa carga horária muito pesada, porque era muita aula o tempo todo, a gente estava o tempo todo lá. E uma coisa que eu acho importante dizer é que existem aulas práticas e aulas teóricas. Então, não só em termos de laboratório. Então, para eu classificar, existem as aulas de Amphi, que são as aulas teóricas. Então, é a aula que você vai para o auditório e você escuta o professor falar sobre a teoria da aula. Aí, a segunda classificação de aulas é a aula de TD. Então, existem as aulas... TD é Travaux Dirigés. Então, é uma aula em que você senta lá na cadeirinha, são grupos menores. Então, as aulas de Amphi chegam a 200 pessoas. Não é? Amphi 100, Amphi 300, são 300 pessoas. Na minha école, né? E chegam a 300 pessoas. Então, eles regrupam várias promos, né? Várias turmas. E pode chegar a muitas pessoas, mas na aula de TD a gente divide em pequenos grupos. Então a minha promo, né, a minha turma tinha 45 pessoas, a gente dividia em grupos de 20 e pouquinhos. E aí nessas turmas menores você tem aulas de resolução de exercício, é isso que é o Travaux Dirigés. Você tem que resolver exercício, então o professor vai te dar, sei lá, vários exercícios e a gente vai resolvendo um exercício a cada aula, ou às vezes alguns outros, né? Então... é uma aula realmente para você resolver exercício, para você aprender a lidar com o problema, e o professor corrige o exercício para você, professor ou professora. Ele corrige o exercício para você. A outra classificação de aulas é o TP, que é o Travaux Pratiques, que é as aulas de laboratório que a gente conhece mesmo, né? Então vai ser aula prática mesmo, você vai pro laboratório, faz um experimento, enfim, esse tipo de coisa, e você tem que entregar um relatório no final. Então é assim que se divide, né? Dividiam as minhas aulas na universidade. Eu vou falar às vezes universidade, mas não é universidade, tá? É école, e é realmente específico isso, mas enfim. Então, era assim que se dividiam as aulas na minha universidade, e eu sei que em várias écoles da Ingénieur é a mesma coisa. Então, beleza, vamos falar agora sobre como que eu estudava, né? A minha rotina de estudo, como que eu lidava com essa quantidade de informação. Então, pra começar, eu tinha muita dificuldade de entender as coisas de primeira.
Então eu sou uma pessoa que eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso repassar as coisas pra poder entender direito o que é que tá acontecendo. E eu sou uma pessoa muito prática também. Se eu não vi a aplicação, a informação não fica na minha cabeça. Então eu sempre passava por essa etapa de assim, assistir a aula pra mim era fundamental. Então eu tava presente em quase todas as aulas, tinha algumas que eu faltava, e não pode muito, mas enfim, tinha algumas que eu faltava, mas na maior parte do tempo eu tava presente em aula e eu tava anotando tudo que os professores falavam. Então eles te entregam aqui na aula de Anfi, no curso, na aula teórica, né, eles te entregam o PowerPoint impresso. Então assim, no fim do ano a gente tem uma pilha deste tamanho de papel, porque eles entregam todos os PowerPoints impressos. Então eu pegava aquele, ele chama de poli, né, eu pegava o poli e eu anotava tudo que os professores falavam do lado, sabe? Justamente pra ter um material mais completo, porque no fim o PowerPoint às vezes não tem todas as informações, então eu anotava tudo direitinho do lado. E logo em seguida, quando eu chegava em casa, então assim, terminava, sei lá, 18 horas. Quando eu chegava em casa, eu jantava e eu ia começar a estudar de novo. Eu revisava as coisas, não todos os dias e muitas vezes muito próximo das provas, mas eu tentava revisar, né, todas as matérias, porque eu tinha muita dificuldade de entender as coisas durante as aulas. E foi muito por isso que eu achava que os TDs, né, as aulas de TD, que era a resolução de exercício, eram meio assim, na minha cabeça era não inútil de jeito algum, porque é muito legal você ter um professor que tá lá parado só pra resolver teus problemas, entendeu? Ele tem um horário que é fixo ali justamente pra resolver exercício. Então se você tiver dúvida em exercício, se você tiver alguma dúvida da aula, é ali que é pra tirar. Então eu acho muito importante, fora que assim, a resolução do exercício também é interessante. Às vezes a gente aprende, né, a resolver exercício por nós mesmos, porque a gente tem a gente tem a resposta. No Brasil a gente tinha muita lista de exercícios que tinha a resposta atrás, mas tipo, não é um professor resolvendo por você, né? Então, assim, eu achava muito interessante. E ao mesmo tempo, como eu não tinha entendido totalmente a aula que tava atrás, e que eu tinha que fazer o exercício naquela hora, e que eu não era tão rápida assim pra resolver o exercício, e que ainda tinha, tipo, a língua francesa pra entender atrás. Então, pra mim, o TD era, tipo, eu copiava o que o professor fazia, depois eu fazia atrás de novo, entendeu? Então, esse ano, esses 2 anos, no caso, a carga horária pra mim de trabalho era muito grande, porque eu tinha que estar lá presente em aula pra poder pegar as anotações, eu tinha que pegar a resolução dos exercícios, depois eu tinha que fazer tudo de novo atrás. E era assim que eu estudava, gente. Eu realmente revisava tudo atrás, pegava os polis, revisava, lia tudo de novo, anotava as informações mais importantes, fazia uns resumos. Depois eu pegava os exercícios, resolvia todos os exercícios de novo. E é importante saber que, pelo menos na minha universidade, as provas eram muito parecidas com os exercícios que eram passados no TD. O que é ótimo, porque você aprende realmente como resolver as coisas e você consegue aplicar isso na prova. Mas é importante você entender a teoria atrás, porque não é exatamente igual. E tipo, não adianta você pegar aquele migué de, tipo, decorar a resolução do exercício e ir pra prova, entendeu? Só pra fazer a prova e acabou. Porque tem uma parte de reflexão mesmo. Eu tinha que dar conta de entender o que estava acontecendo e aprender a resolver o exercício, e entender como é que o exercício foi feito e por que a gente fez aquelas hipóteses, porque, enfim, essas coisas, porque na hora da prova você tem acesso a todos os documentos. Então eu tinha acesso a todos os meus resumos, eu tinha acesso a todas as resoluções de exercício, mas o professor tem ciência disso. Então, assim, existe toda uma etapa de reflexão mesmo atrás. Então eu resolvia todos os exercícios. Uma coisa que me ajudou muito é que os professores sempre estavam disponíveis para tirar dúvida. Então, tipo, quando eu não entendia alguma coisa, eu marcava um horário com o professor, eu ia lá e eu fazia, olha, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, será que você pode me reexplicar? E já levei alguns professores que me disseram assim, mas a gente falou isso em entender. Aí eu fiz, sim, mas eu não consigo acompanhar a velocidade que vocês falam, sabe? Tipo, não no francês em si, também, óbvio, é um fator. Influencia ali, mas é mais na velocidade mesmo, na quantidade de informação. Então, tipo, eu não tava dando conta da quantidade de informação que eu tava recebendo, então eu sempre ia atrás e pedia ajuda mesmo, e muitas vezes isso foi essencial, assim. Uma coisa muito boa era poder contar com os professores, realmente. Dito isso, que eu tinha uma rotina e tal, eu não vou dizer que eu estudava todos os dias, de jeito algum, não estudava todos os dias. Chegava em casa morta na maior parte das vezes, então, tipo, não estudava todos os dias, eu estudava muito no fim de semana, e isso foi uma coisa que me pegou muito, porque
era a única hora que eu tinha de livre e muitas vezes era o único momento que eu via o sol, por exemplo, no inverno era no fim de semana. Então o que eu fiz foi, a minha regra era, se tivesse sol, eu saía de casa. Então eu fui dando conta assim, eu fui equilibrando meus pratinhos, porque são muitas matérias pra estudar. E uma outra coisa é que, por exemplo, as provas são gigantescas, então não se estressem se vocês não conseguirem terminar a prova. É normal, as provas são muito grandes, elas são muito extensas. É normal, não dá pra terminar no tempo que eles dão. Então era assim, era muita matéria, era muito trabalho pra fazer ao mesmo tempo, era muita aula pra ver ao mesmo tempo. A quinta-feira à tarde, que a gente dizia que tinha livre, né, eu sempre usava pra resolver projeto também, porque tinha, na minha universidade tinha um projeto de 1 ano, assim, que a gente tinha que resolver ao longo do ano e apresentar no final, então a gente sempre tinha reunião desse projeto nesse dia e era aí que eu dava conta de fazer as coisas. Então o tempo todo assim, quando eu chegava em casa, né, eu sempre tava tentando fazer alguma coisa pra adiantar e tal, um projeto ou outro, e ao mesmo tempo também viver minha vida. Então eu não posso falar exatamente de rotina de estudos, porque eu só fui indo equilibrando meus pratinhos. O que eu falei mesmo eram as minhas estratégias mesmo pra revisar pras provas, estudar e tal, porque era isso que eu fazia. No fim era a gente tá o tempo todo tentando equilibrar uns pratinhos, manter os pratinhos rodando e é isso. Aí no final do ano, como eu tava falando, eu não posso falar muito de rotina porque, né, eu fui indo aos poucos me adaptando a isso. Mas no final do ano a coisa sai da órbita, assim, porque no final do ano, na minha universidade, na última semana antes do Natal, né, antes das férias de Natal, a gente tem muita coisa pra entregar. Então, tipo, várias provas acontecem e são 3, 4 provas no mesmo dia, assim, e você tem vários trabalhos pra entregar, que são os TD longs, que são os trabalhos escritos pra entregar ao mesmo tempo. Então, no final do ano é realmente assim, tudo acontece ao mesmo tempo e eu só tava indo, assim, dava umas viradas de noite e tal, pra poder dar conta. E não recomendo, eu recomendo que vocês comam direito e durmam direito, mas se não der, é uma semana, sabe? No fim da semana dá pra dormir. É isso. Eu não sei, eu fico meio desconfortável de fazer esse vídeo porque eu não tenho a sensação de que eu tô falando muita informação nova. Mas se foi útil pra você, já me deixa um like aqui. Deixa um like também se não foi útil pra você. Me conta se você já passou por isso, se você está passando por isso, o que é que você faz pra estudar, pra revisar e tal. Como que tá sendo tua relação com a universidade aqui na França. E deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, eu agora tô postando vídeo, já tem 2 semanas que eu posto 2 vídeos por semana. Então assim, eu agora estou postando mais vídeos, estou me dedicando mais. Me segue no meu perfil em francês, se você tem interesse em ler mais em francês e em ver como é que, enfim, eu tô evoluindo no meu francês. Me segue no meu perfil em francês, se chama @VicEnFrance. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Me segue lá no Instagram também, no meu perfil em português. Eu tô pensando no que é que eu vou fazer com esse perfil, tipo, que posts que eu vou começar a fazer e tal, o que é que eu vou inventar pra esse Instagram, mas por enquanto eu tô postando mais no Instagram em francês mesmo. Eu falo muito de comida lá, mas enfim, tem sido interessante, eu tô gostando bastante, então me segue lá. Eu não sei se eu respondi as perguntas de quem me pediu. Eu não sei se vocês estavam esperando alguém que te dissesse assim, não, eu fazia de tal e tal hora, eu estudava tal coisa. Eu não sou essa pessoa, eu não sou desse jeito, eu tenho minhas estratégias pra estudar, mas tipo, é isso. O que eu faço muito é associar o teórico com o prático, então eu sempre tava resolvendo exercício pra poder fixar, né, a informação na minha cabeça, mas de resto eu não posso falar exatamente de rotina de estudo, porque eu não tinha. Eu acho que eu fui indo equilibrando meus pratinhos. E talvez esse vídeo seja pra você ver que todo mundo é meio assim, sabe? Eu fui indo mesmo, né, me adaptando com as coisas e consegui. Então, assim, se você tá aí passando perrengue, todos passam perrengue. E eu deixo aqui meu exemplo pra vocês. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!